Saudações literárias! Hoje a gente vai conhecer uma das mulheres mais belas, inteligentes e sedutoras da literatura mundial, Anna Karenina. Anna Karenina é literalmente um livraço. Nessas 800 páginas, o grande Lev Tolstói constrói um retrato da aristocracia russa do final do século XIX. Tolstói tinha um dom nato para a escrita. Ele era autodidata e tinha uma sede inesgotável pelo conhecimento. Diferentemente de muitos escritores, inclusive de contemporâneos seus, Tolstói foi reconhecido ainda vivo pelo seu trabalho. Ele era uma estrela, um artista famoso e rico, que acompanhou inclusive o sucesso de venda dos seus próprios livros. E estamos falando de milhões deles. Embora critique a arte de escrever, Tolstói escreveu a vida toda. Ele chegou a declarar que o seu ofício era horrível, porque escrever corrompe a alma. Ele era um homem de personalidade tão forte e de pensamentos tão próprios que a gente pode considerá-lo um filósofo. E o que é mais incrível, a grandeza de Tolstói está na capacidade que ele teve de transformar a ficção numa experiência de pensamento. Ou seja, ele escolheu criar histórias fictícias para expor as suas ideias sobre a vida e a sociedade. Não espere um arrebatamento imediato por Anna Karenina. Você, leitor, será laçado aos poucos por personagens muito bem construídos. Uns mais divertidos, outros mais melancólicos, mas todos com os seus dramas pessoais, suas dúvidas e suas contradições. E o autor cria uma trama tão bem amarrada que é impossível não se envolver. Com múltiplos pontos narrativos, esse livro narra o dia a dia entre negócios, casamentos, eventos, intrigas e escândalos que cercam essa sociedade tão modelada pelas aparências. E isso não é tudo. Eu disse para você que Lev Tolstói era um filósofo. Portanto, ele mistura a trama discussões ideológicas, morais, éticas e filosóficas. Anna Karenina foi publicada em formato de folhetim no jornal Mensageiro Russo de 1875 a 1877. O enredo é centrado em uma figura magnética. Sim, ela, a própria Anna Karenina, que atrai não só você, leitor, mas todos os personagens do livro. Em um momento ou outro, todos nós vamos orbitar em torno dessa figura deslumbrante. Anna é uma das mulheres mais respeitadas da sociedade de São Petersburgo. Casada com Alexei Alexandrovich, 20 anos mais velho, funcionário do alto escalão do Império Russo, um homem frio e metódico. Também mãe do pequeno Serioja, de 8 anos. O problema começa quando Anna se apaixona pelo solteiro Conde Vronsky, oficial do exército russo, e passa a questionar seu conceito de felicidade. Eles vivem um ardente e incontrolável caso de amor. Anna se agarra a Vronsky e deposita nele toda a sua expectativa de viver uma vida diferente, nova, com emoção, paixão e energia. Ela própria é uma mulher enérgica, sedutora, cheia de vida, que guarda uma audácia no olhar, nos gestos, no falar, no andar. Ela é toda sedução, mas vive retraída dentro de uma sociedade claustrofóbica e dentro de um casamento monótono. Ela é como uma leoa presa dentro da jaula. Ela estava fascinante no seu simples vestido preto. Eram fascinantes os seus braços cheios de pulseiras. Era fascinante o pescoço firme com um colar de pérolas. Era fascinante o cabelo encaracolado com o penteado descomposto. Eram fascinantes os graciosos e leves movimentos dos pequenos pés e mãos. Era fascinante na sua excitação aquele rosto belo. Mas no seu fascínio havia qualquer coisa de terrível e cruel. Daí, quando você se vê completamente envolvido no drama de Anna, o autor simplesmente te tira desse lugar confortável e te arrasta para outro sem explicação. O livro inteiro é assim. Tolstói parece brincar com o seu leitor. Ou melhor, parece exigir do seu leitor atenção, concentração e paciência para segurar a expectativa do que está por vir.
Como eu te disse, ele vai intercalando diferentes pontos narrativos. E assim, aos poucos, a gente vai conhecendo mais profundamente outros personagens como Stepan Arkadyevich ou Steve, irmão de Anna, alegre, bondoso, Gastão, cara de pau e mulherengo convicto. Daria Alexandrovna ou Dolly, esposa de Steve e mãe de 6. Kitty Cherbatskaya, irmã de Dolly e apaixonada pelo Conde Vronsky. Konstantin Liovin ou Kostya, apaixonado por Kitty, um homem tímido, suave, mas ao mesmo tempo rústico, que gosta de lidar com a terra. Ele tem uma propriedade rural. Digamos que Liovin seja o segundo protagonista desse livro. Então pausa para falar melhor desse cara, meio excêntrico, meio selvagem e com, olha só, fortes traços autobiográficos. Liovin é uma pessoa atormentada por ideias de mudanças no campo. Para Liovin, a aldeia é a vida. Por isso são longos os momentos filosóficos em que ele manifesta a sua insatisfação com a economia agrícola, especialmente com a situação dos mujiks, que são os camponeses russos. E essa problemática não é ficção não, era realmente algo com que Tolstói se preocupava. Aliás, o estilo de Liovin, o personagem, se aproxima muito com o de Liev, o autor. A gente pode até deduzir que Liovin é um protótipo de Tolstói, porque muito do que o personagem vive no livro, o próprio autor viveu de fato na sua vida. E por que Kostya e Anna dividem o protagonismo desse complexo romance tolstoiano? Porque eles se sentem deslocados, incomodados e estão à caça de um sentido para suas vidas. Mas a situação de Anna é muito pior, afinal ela é uma mulher dentro de uma sociedade machista, conservadora e obsoleta. Não seria justo reduzir Anna a uma adúltera, melhor considerá-la uma heroína que tropeça. Vronsky é homem e, embora seja de conhecimento público o seu caso com uma mulher casada, ele segue a sua vida normalmente. Já ela se sente cada vez mais ansiosa, humilhada e isolada. Mesmo assim, ela ousa e tenta se reenquadrar na sociedade. Ela tenta ser escritora, tutora, professora, tudo o que uma mulher estudada poderia ser naquela época. Só que de nada adianta. E para piorar, ela começa a imaginar que Vronsky está interessado em outras mulheres. Daí ela cai na armadilha do seu próprio cérebro e começa a ter pensamentos desencontrados, a imaginar cenas de humilhação e traição que nem chegaram a acontecer. Anna se envolve em uma paranoia de ciúme e orgulho que a levam ao colapso. Para mim, essas são as melhores cenas do romance, porque é tudo muito forte, muito vivo. Anna tem tudo e não tem nada ao mesmo tempo. Como lidar bem com isso? O russo Lev Tolstói tinha 49 anos quando concluiu Anna Karenina. Depois de Guerra e Paz, este é o seu romance mais importante. Ele passou 5 anos escrevendo essa história que revela muito dos seus pensamentos, embora ele tenha buscado a imparcialidade nos seus escritos. Tolstói foi criado em meio à aristocracia russa. Estudou direito, atuou no exército e falava outros idiomas. Era um crítico dos valores conservadores e era inquieto espiritualmente. Talvez por tudo isso ele gostasse tanto de investigar a condição humana. Aos 82 anos, o escritor teve uma crise existencial. E mesmo doente, já idoso, ele fugiu da própria casa. Mas essa fuga foi interrompida pela sua própria morte. Era novembro de 1910. Eu passei dias refletindo o final de Anna Karenina. Reli inclusive a cena diversas vezes. De fato, neste livro em particular, eu tive a famosa ressaca literária. Tolstói escolhe uma estação de trem para iniciar e finalizar a história da protagonista feminina desse romance. É como se tivéssemos percorrido uma jornada cíclica e transformadora para voltarmos ao ponto de partida. É chocante, é marcante, é muito, muito bem escrito e faz toda a leitura valer a pena. Um beijo e até a próxima.